Olá, eu sou o pastor Claudemir Matias, da Primeira Igreja Batista, aqui no Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, e nós estamos aqui de volta em mais um breve estudo bíblico, e mais uma vez, como sempre, eu não deixo de falar no início dos nossos estudos aqui, que o intuito aqui é, em especial, alcançar aquelas pessoas que têm pouquíssimo conhecimento bíblico, ok? Aqueles antigos na fé que têm dificuldades em caminhar em certos assuntos da palavra de Deus, e óbvio, aquelas pessoas que estão nascendo agora para o Evangelho, aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo e tudo mais. Tranquilinho? Então nós vamos aqui trabalhar um assunto importantíssimo, a maravilhosa graça de Deus. O que é a graça de Deus? Quais são os benefícios que a graça de Deus nos oferece? O que é a graça comum? O que é a graça salvadora? Como que nós somos salvos? Afinal de contas, que graça é essa que o Senhor tanto fala na sua palavra e que nós precisamos conhecê-la? Vamos então ver o que esse estudo bíblico simples tem a nos dizer nesse dia, né? Não sei qual é a hora que você está assistindo aí, mas vamos lá, como nós podemos conhecer a graça de Deus, ou a maravilhosa graça de Deus. Queridos, em primeiro lugar, nós temos que saber que a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, tá? Isso é fato, ponto, tá decidido. Não há outro meio pelo qual o ser humano possa ser salvo. É somente um favor imerecido da parte de Deus para conosco, tá? Por quê? Porque em um determinado momento nós estávamos longe de Deus, e em um outro determinado momento nós somos achegados para perto de Deus, nós nos achegamos, ou melhor dizendo, para mais perto de Deus, tá? Então, quando a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa que toda a raça humana estava afastada de Deus em decorrência do pecado. Esse todos aí é uma palavrinha grega que vem de panta, todos, envolve todas as pessoas indistintivamente. Todas as pessoas se afastaram de Deus por conta do pecado. Essa expressãozinha destituído significa que nós estávamos numa posição que nos privilegiava, nós tínhamos contato com Deus. Você lembra de Adão e Eva lá no jardim, certo? Que todo dia o Senhor falava com ele face a face e tudo mais. E agora ele foi afastado por conta do pecado, então ele foi destituído de uma posição que lhes privilegiava. Por exemplo, o empregado que deixa de ser um gerente e ele agora vai ser um funcionário como qualquer outro, ele foi colocado abaixo da gerência, então ele foi destituído do cargo de gerente e passou a ser ali um funcionário como qualquer outro, ou um executivo, ou aquele que está num patamar mais elevado na empresa. Ele foi destituído daquele cargo e foi posto no local em que agora está abaixo daquele posto em que ele estava. É mais ou menos essa ideia. Nós estávamos na presença de Deus, mas por conta do pecado, nós somos destituídos da glória de Deus, ok? A glória de Deus que nos envolvia, ela foi então retirada de nós. Por quê? Porque nós pecamos e todo o nosso ser passou a ser um ser pecaminoso, distante de Deus. Toda a nossa natureza já não tem mais essa glória eterna, que o homem tinha vida eterna lá no Éden. Agora não, ele passa a ser um ser mortal, ok? E aí vem o verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Ele usa até ali uma expressãozinha interessante, né? Gratuitamente pela sua graça. Então, essa expressão de justificados, nós então tínhamos algo que nos condenava, o pecado, a nossa glória não existe mais, fomos afastados de Deus, e então o ser humano passa a ter um tempo de vida existente, e ele passa a ser um ser reprovável diante do Senhor. Logo, de um ser tão distante de Deus, nós somos destituídos dessa glória, tá? Que era estarmos próximos de Deus. Agora nós somos achegados a Ele por meio de Jesus Cristo, que em um sacrifício perfeito nos justificou de forma gratuita a nós, mas nós sabemos que teve um alto preço, um preço de cruz, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E Jesus Cristo, fazendo isso, Ele nos redimiu, tá? Então nós estávamos distantes de Deus, agora nós estamos perto de Deus, isto em Cristo Jesus, tá? E esse ato, esse favor, ele não é algo que é atribuído ao homem, não foi o homem que conquistou isso por conta das suas próprias obras, porque não é um mérito humano, não é um mérito nosso, não é obra nossa, é algo que vem de Deus. Olha o que diz Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto, ele coloca graça e fé num pacote só, que nem a graça e nem a fé vem de nós mesmos, é um dom de Deus. O que é um dom? É algo que o próprio Deus deliberou à sua criatura, de forma com que não há mérito nenhum no homem, não há merecimento algum, é um dom, é algo que Deus quis realizar em favor do homem. E ponto final. Não é mérito nosso, não é obra nossa, é algo que vem de Deus. Então, dito isto até aqui, nessa introdução, o que é graça? Graça, queridos, é um termo grego que é charis ou charis, tá? E existem muitos significados acerca deste nome, porque graça pode ser também aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, e tem aquela graça de discurso que é de boa vontade, amável, bondade, favorar. Então tem muitas palavras que podem dar significado à graça, tá? Mas aqui existe a graça de bondade, que é a graça misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo e assim salvando-as de condenação eterna. O que é esta graça? Então, nós chamamos isso de graça salvadora. É um favor, é uma graça de benefício, é uma graça de um presente, é uma graça de privilégio, é uma generosidade, ou seja, graça é Deus nos favorecendo, tá? Então, todas as vezes que nós falamos de graça de Deus, nós estamos querendo dizer com isso, ou a Bíblia está querendo dizer com isso, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos favoreceu amorosamente, nos dando um presente, nos beneficiando, nos privilegiando, porque Ele é bom, amável, gracioso, bondoso e tudo mais. E tudo isso tem um detalhe: sem merecermos absolutamente nada, e não é uma troca de favores. Por um certo ato que nós fizemos, então Deus retribuiu favoravelmente a nós. Não é isso.
é graça de imerecimento dos homens. Deus nos agraciou, Deus nos deu um presente a qual nós não merecíamos, ok? Então, como Deus libera a sua graça? Queridos, é uma única graça que se manifesta em dois aspectos, aquilo que nós chamamos de graça comum e graça salvadora. Qual é a diferença entre graça comum e graça salvadora? Graça comum, vejamos. Quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se merecedores de castigo eterno e separação de Deus. Vimos agora há pouco em Romanos, não é verdade? Essa queda está lá em Gênesis 2:17 e também em Gênesis capítulo 3. Então essa queda se originou ali quando o homem e a mulher, Adão e Eva, respectivamente, comem do fruto que Deus proibiu deles comerem, ok? Então, da mesma forma, todos os homens são dignos da ira de Deus e da punição eterna, porque também pecaram. Olha o que diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que é um salário? É uma recompensa pelo um trabalho. Então, qual é a recompensa do pecado? A morte. E essa morte é uma morte física. O homem tinha vida eterna no Éden, ele passa a ter então um tempo aqui nesta terra, então ele tem uma morte física, e o pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Ele foi separado de Deus. Se Deus é vida, o homem separado de Deus não tem vida em si mesmo, não é verdade? Então ele está morto espiritualmente, tá? Então vamos lá. Isto significa, queridos, que Deus exige uma coisa. Que coisa? Eles, os homens, estão eternamente separados de Deus, recebendo apenas a ira divina para sempre. Então Deus tem que punir o pecador. Deus não passa a mão em pecador, porque ele é totalmente santo, ok? E obviamente totalmente justo. Então, mesmo assim, Deus, sendo justo, santo e que não tolera o pecado, mesmo assim, Deus não os matou imediatamente e ainda assim providenciou alguns benefícios aos homens, mesmo a homens decaídos pelo pecado, tá? E mesmo eles não merecendo, e diferentemente como agiu com os anjos quando caíram juntamente com Satanás, se lembra? Houve uma queda ali no céu entre Satanás e uma parte dos anjos. Deus os expulsou imediatamente do céu, porque ele não tem compatibilidade com o pecado. Da mesma forma foi com os homens. Deus expulsou o homem do Éden. Porém, Satanás e os anjos que seguem a Satanás já estão julgados, mas com os homens Deus agraciou de uma forma especial. Então, ainda nesse conceito de graça comum, existem alguns exemplos de uma graça comum, tá? O sol que Deus faz nascer sobre os injustos e os justos, a chuva que rega a horta dos injustos, a saúde que todos podem ter, a natureza que Deus permite todos desfrutarem, a beleza do pôr do sol, o luar, o ar que todos respiram, o remédio que o médico, muitas vezes ateu, descobriu para certas doenças, a família que cresce sem glorificar a Deus e mesmo assim se une em volta de uma mesa. Isso é graça comum. O que é graça comum, portanto? Queridos, graça comum é Deus dando privilégios e bênçãos a pessoas que mereciam a condenação imediata, julgamento eterno imediato. E essa graça comum Deus deu indistintivamente a todos, tanto a ateus quanto a crentes, tanto a justos como injustos, como a injustos, ok? Então, Deus permite estas coisas comuns a todos, sem distinção alguma,
pois Deus ama a sua própria criação. Por isso nós chamamos ou atribuímos isso de a graça comum de Deus, porque é o favor benevolente de Deus de forma soberana e a todos os homens, em todas as eras e épocas, indistintivamente, ok? Mas nós temos que entender algumas coisas acerca da graça comum. A graça comum, ela não salva. Por que ela não salva pessoas? Porque apesar de todos os benefícios que a graça comum dá aos homens, apesar de tudo isso, devemos entender que a graça comum é diferente da graça salvadora. Por quê? Porque a graça comum não muda o coração humano e não faz com que as pessoas se arrependam e tenham fé. Portanto, não pode salvar pessoas. A graça comum refreia o pecado, mas não muda a disposição fundamental de qualquer pessoa para o pecado, nem em quaisquer medidas significativas para purificar a natureza humana caída, tá? Então a graça comum, ela revela a glória de Deus na criação, o universo, tá aí as estrelas, a lua, o sol, o ar que respiramos, a natureza, a própria criação do homem, revelam que existe um Criador, que tem um Deus, que criou de forma totalmente inteligente e soberana, tá? Pelo poder de sua palavra, todas as coisas, refreia o pecado, mas ela não muda a disposição do homem para o pecado. Então, isso torna o homem mais pecador ainda, porque mesmo ele vendo todas essas benéficas que Deus deu ao homem, ele ainda consegue deixar de crer em Deus, ele rejeita Deus, ele não quer Deus. Olha que coisa interessante, né? E ainda, devemos reconhecer também que as ações dos incrédulos, tá? Realizadas debaixo da graça comum em si, não tem qualquer mérito para obter a aprovação ou favor de Deus. Essas ações são fruto, obviamente, da fé. Por quê? Porque tudo que não é de fé é pecado, como diz Romanos 14, 23. Então, nós devemos entender isso, que essas ações que os incrédulos realizam, tem muitos incrédulos aí, queridos, e ateus muitas vezes, pessoas que até rejeitam a Deus deliberadamente. Eles fazem coisas boas no mundo, tá? São inteligentes, né? Criam tecnologias, ou através da tecnologia desenvolvem tantas coisas que vão beneficiar outros seres humanos, mas isso não move o coração de Deus para essas pessoas, para agraciá-los em nenhum momento, ok? Então tudo isso, essa inteligência que Deus distribuiu aos homens, revelam que o homem é mais decaído do que ele possa imaginar, porque nem isso eles reconhecem. Ok? Então vamos lá. Então o que é a graça salvadora? Tá? Se tem a graça comum, que mostra a divindade e a soberania de Deus, mas o homem não consegue enxergar isso. Mas em contrapartida nós temos a maravilhosa graça de Deus, que é a graça salvadora. O que é isso? Tendo em vista que o homem é um pecador e possui a sua natureza pecaminosa e não pode deixar de tê-la, Deus providenciou por amor e vontade, usando da sua misericórdia e graça, um meio para salvar o mais torpe pecador de tão grande condenação. É o que está lá em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, onde vai dizer que pela graça nós somos salvos, nós estávamos mortos pelos delitos e pecados e tudo mais, pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso também não vem das obras, para que nenhum homem se glorie, enfim, tá? Então, sendo assim, graça, se referindo à graça salvadora, é o favor benevolente de Deus para com os homens.
É Deus quem libera a graça a quem Ele quer, por isso que é um dom. Ele não se sentiu pressionado a nos agraciar. Ele simplesmente quis e ponto final. É uma decisão soberana do Altíssimo e ninguém tem que questionar isso, ok? Então é um ato divino e soberano, ou seja, graça salvadora é Deus dando benefícios a quem não merece, que somos todos nós. Nós quem? Os salvos. Se a graça comum apenas aponta para o poder soberano de Deus, mas mesmo assim não aponta para o salvo, a graça salvadora aponta para Deus, as obras da sua criação, revela que somos totalmente pecadores e a graça de Deus aponta para nós e nos faz de novo. A graça salvadora vai ao nosso encontro, a graça salvadora nos tira dessa condição de morte espiritual. Se lembra de Efésios capítulo 2 em diante? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E olha o que diz Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Por que gratuitamente? Porque nós não pagamos pela graça. Não há mérito no homem, sabe? Deus não te abençoou, Deus não te agraciou porque você fez algo de bom esta semana, ou porque você ajudou uma senhora a atravessar a rua, ou porque você faz doações de cestas básicas, ou porque você se julga uma pessoa boa. Não, Deus não se sentiu pressionado a nada. Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícias. Portanto, é gratuitamente, porque não há um preço a nós pagarmos. Pelo contrário, quem pagou esse preço foi Jesus Cristo, em um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E essa graça nos alcançou, tá? E essa graça nos redimiu diante do Criador. E tudo isso em Cristo Jesus. Ok? Olha o que disse Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Essa possibilidade dos homens enxergarem a graça através da pessoa de Jesus Cristo. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha aí o do porquê que a graça nos alcançou, para que nós vivamos para a glória de Deus. Olha só que coisa interessante. Se a graça é Deus dando benefícios a nós, que benefícios são estes? Ok? Então, vamos ao primeiro benefício. Número 1. É uma chance de ver na natureza as manifestações do amor de Deus. Sim, tá? A graça salvadora, ela nos faz ver ou nos faz enxergar que Deus é quem faz os céus declararem a sua glória, e o firmamento nos anunciam que a obra das mãos do Senhor é perfeita, como diz o Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, um outro benefício que a graça salvadora de Deus nos proporcionou é que, em segundo lugar, nós temos uma chance de ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Essa chance quem nos deu foi a maravilhosa graça de Deus. E isso Ele nos proporcionou na nossa pior condição de pecadores, destemidos de Deus, rejeitávamos a Deus. O Senhor nos proporcionou esse benefício da graça de Deus chegar até nós. Olha o que diz 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, que texto lindo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. E aí muita gente pensa que Paulo está se referindo ao céu. Paulo está se referindo ao Evangelho. Olha só o versículo seguinte: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a graça de Deus nos deu um benefício que foi de conhecer o Evangelho. Um outro benefício, uma chance de ouvir o Evangelho de Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados, nós estávamos separados para a ira de Deus. Agora essa graça salvadora nos dá uma chance de ouvir o Evangelho de Cristo. Olha o que diz Mateus 24:14: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, foi Deus que enviou alguém a pregar para mim a respeito de Cristo. Se você já ouviu a pregação do Evangelho, se alguém te evangelizou, se hoje você é um cristão, é porque Deus deu esse benefício de você ter a chance de ouvir o Evangelho. Isso é graça de Deus. Um quarto benefício aí, uma chance de ser perdoado. Sim, nós estávamos separados, nós estávamos condenados, mas pela graça salvadora, Cristo invade a história da humanidade, entra, neste mundo para nos salvar. E então, os nossos pecados serem perdoados. Olha só o que diz aí, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós éramos injustos, em Cristo os nossos pecados são justificados. Pelo arrependimento dos nossos pecados de forma genuína, somos genuinamente perdoados. Olha o que disse o escritor C.S. Lewis: o perdão vai além da justiça humana, é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Nós não merecíamos perdão de Deus, ninguém merece perdão de ninguém, mas pela graça salvadora de Deus, Ele nos deu essa possibilidade, esse benefício de sermos perdoados em Cristo Jesus, porque Cristo levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo estava sobre Ele, e hoje nós temos paz com Deus, porque Deus, ao ver Jesus Cristo assumindo a nossa culpa, Deus então coloca Cristo na cruz para pagar pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Então foi gratuito a mim, mas a Cristo teve um alto preço. Olha um outro benefício que a graça salvadora nos concede: uma chance de ser reconciliado com Deus através de Jesus, porque nós estávamos separados. Olha o que diz 2 Coríntios 5,18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É verdade, o evangelho que nós pregamos é um ministério da reconciliação, é a possibilidade do homem, ao crer no Senhor Jesus Cristo, de ser reconectado com Deus, ok? Então, o pecado nos separava de Deus, mas Ele nos aproximou novamente consigo mesmo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Um sexto benefício que a graça salvadora nos concede: uma chance de ter fé. Sim, olha o que diz 1 Pedro 1,5: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Quem é que nos faz crer? É o próprio Deus. Lembra que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Deus nos deu esse benefício de termos fé. Não à toa, o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso autor e
consumador da nossa fé. Um sétimo benefício da graça salvadora é que Deus nos dá mais uma chance, Deus nos dá uma chance de sermos salvos. Olha o que diz aí Hebreus 5:9: e sendo ele consumado, Jesus veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Cristo, ele é a causa da nossa salvação eterna, ok? Então, Deus nos salvou em Cristo Jesus. Tudo isso pela graça de Deus. Um oitavo benefício aqui: a graça salvadora nos deu uma chance de morar com o próprio Deus. Sim, nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos indo ao inferno, por conta do pecado, a nossa natureza decaída, nós caímos juntamente com Adão, nós estávamos separados de Deus, estávamos condenados, mas a graça salvadora invade a nossa história. Então, como diz João 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Deus nos dá uma chance de habitar para sempre no céu. É por isso que essa graça ela é maravilhosa. É por isso que a graça salvadora é algo que só poderia vir de Deus. Ninguém pode alcançar por si mesmo. Somente Deus poderia nos agraciar com tantos benefícios. Outros benefícios que a graça de Deus nos proporciona: ter o Espírito Santo na nossa própria vida, ser parte do povo de Deus e geração eleita, congregar com outros salvos, proclamar o reino de Deus, ser um cooperador com a obra de Cristo, ser testemunha de Cristo, ser luz e sal da terra, ter uma palavra de salvação para outros, ser aceitos por Deus e etc. Ou seja, tudo isso é devido à maravilhosa graça de Deus ter nos alcançado. Então, concluindo nosso breve estudo bíblico aqui, graça é Deus dando o maior tesouro aos que não mereciam ou aos que menos merecem. Na verdade, ninguém merece. Ou seja, cada um de nós não merecíamos ser agraciados por Deus. Nós não merecemos este favor benevolente, soberano da parte de Deus. Não, nós merecíamos era a condenação, mas Ele quis nos agraciar. Então, graça é Deus mostrando gratuitamente o seu amor, porém mostrando o alto valor que Jesus Cristo pagou por nós na cruz do Calvário, e com isso Ele nos salvou, nos libertou e nos provou o seu grande amor. Jesus Cristo, portanto, é a graça salvadora de Deus para nós, que possamos crer que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, ela é suficiente, como ele disse, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, né? Ele disse lá que, Paulo, a minha graça te basta, ok? Então, não há nada que possamos fazer para merecer a graça de Deus. É Deus que insiste em querer nos amar sem merecermos e nos salvar de tamanha condenação e em Cristo sermos aceitos por Ele. Olha o que diz 1 Pedro 2,9 e eu concluo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a graça de Deus me tirou das trevas para a maravilhosa luz e habitar eternamente com Ele, e nós estaremos a salvos, graças à maravilhosa graça de Deus.
Obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus e nós teremos novos estudos em breve.